Olá, amados pais e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu quero, antes de mais nada, agradecer a você pela confiança e pela disponibilidade de estar aí nos ouvindo. Mas, queridos, eu quero pedir um favor a você para verificar que você ainda não deve ser inscrito neste canal aqui. Nós temos 3 canais no YouTube e um Instagram, irmãos. Nós temos esse canal aqui, que era um canal muito antigo. Ele é mais antigo do que eu queria também pensar, então nós conseguimos reaver ele com o YouTube. E o YouTube, graças a Deus, nos deu de volta. Não é que o YouTube tinha tomado, é que nós tínhamos perdido o e-mail tal desse canal aqui e fizemos o Cria Também Pensar. E agora, graças a Deus, conseguimos resgatar esse canal e não queremos deixar ele por motivos históricos que ele não saia do ar. Eu poderia tirar todos os vídeos e ficar somente com o Cria Também Pensar, mas não vou fazer isso. Eu vou continuar com esse canal aqui, que agora tem o nome de A Voz do Cristianismo. E eu gostaria que você observasse se você é inscrito aí. Irmãos, não custa nada você se inscrever em nosso canal. Inscreve, compartilha, deixa o seu joinha, o seu dislike se você não gostar. Mas é importante que você faça isso, é importante que você comente, é importante tudo isso, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que esse vídeo tem alguma relevância e consiga passar isso para os outros, tá? E eu também gostaria de pedir a você, irmãos, que acompanhem o nosso trabalho, queridos. Nós somos escritores, eu sou um escritor, então me desculpe, às vezes parece comércio, mas não é, irmãos, é que eu, de fato, vivo dos meus livros, então eu tenho que fazer a propaganda dele, tá? Nós lançamos esse mês A Ansiedade e Sua Origem. Ele vai sair agora mesmo aí, no começo, até o final desse mês. Agora era para ele sair agora, o mês passado, não conseguimos. Agora, no começo desse mês, não conseguimos a tiragem, mas vamos conseguir agora, se Deus quiser, tá? Por motivos de saúde minha mesmo, não consegui fazer muita coisa. Ansiedade e Sua Origem Pecaminosa é um livraço. E tem Meu Guia de Oração e Jejum. Irmãos, esse livro aqui, para você que quer uma vida de oração e de jejum, você não pode deixar de ter esse livro. Irmãos, é um livraço mesmo. É algo assim, é algo muito de Deus, é assim, é incontestável que tem esse livro aqui, tá? É uma questão de... A gente fala sobre posicionamento do cristão, ser cristão é uma questão posicional, o que o cristão tem que fazer para primeiro orar. É um livro muito interessante, você deveria ter ele. E tem o nosso que nós estamos trabalhando em nosso grupo, que é o Manifesto de Jesus Cristo. É uma abordagem excêntrica sobre o Sermão do Monte. Aqui é Mateus capítulo 5, tá? É um livro não tão pequeno, ele é um livro de... Deixa me ver aqui, 225 páginas, tá? Esse livro aqui é. Então é um livro muito bom, se puder adquirir. Ali nós falamos de suicídio, pena de morte. Eu vou voltar aqui para falar sobre suicídio nesse canal. Se você quiser que nós venhamos fazer um estudo sobre suicídio aqui, ele não pode falar isso, me perdoe. Ato contra a vida. A Débora falou que se falar a palavra suicídio, parece que o YouTube não deixa o canal, o vídeo ir muito além. Então, ato contra a vida, você já sabe quando a gente falar. Se você quiser um estudo sobre isso, fala aí embaixo no comentário que a gente volta aqui para falar sobre esse assunto. Esse assunto é polêmico, tá? Eu não tenho a mesma visão de Augusto Nicodemos e de outros teólogos reformados. Minha visão é diferente sobre esse assunto. Muito diferente mesmo sobre esse assunto, tá? Não tenho aquela visão do tio Nico e dos outros, não. E tem aqui Cristo entre as igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Irmãos, esse livro aqui, ele é um livraço mesmo assim. São tudo sermão expositivo, gente, que nós pregamos na nossa igreja, tá? Então, se você quiser adquirir esse daqui, é um livraço mesmo. Olha bem, Jesus escreve e apaga o nome das pessoas no livro da vida. Olha que pergunta legal, tá? Porque tem um texto aqui que diz que jamais riscarei seu nome do livro. Então, o que é aquele texto quer dizer? Muito bom, tá? Mas, irmãos, querendo adquirir, primeiro comentário fixado aqui está o nosso WhatsApp, tá? E, irmãos, vocês me desculpam, eu vou estar um pouco cansado, porque hoje, excepcionalmente hoje, minha saúde não está tão boa, mas nós vamos lutar até, como diz na guerra, até o último homem, até estar de pé.
eu vou continuar lutando em prol do reino de Deus. Tá ok? Então, se você puder, ora pela minha vida, ora pela vida da minha família. Não tem sido fácil, mas Deus está ao nosso favor. Glória a Deus por isso. Glória ao nome de Jesus por isso, tá? Então vamos lá. Gente, nós vamos falar sobre predestinados para a santidade. As pessoas gostam muito de falar sobre predestinação, mas esquecem-se para que Deus nos predestinou. Ora, irmãos, eu sou um teólogo reformado e creio em predestinação, tá? Não poderia não crer, ela é bíblica, está nas Escrituras. Só que a questão é, você já notou que a maioria dos que se dizem calvinistas, a gente vai olhar a vida deles sob a confissão de fé deles e não encontramos nada lá que lembre Cristo. Não estou dizendo que são todos, mas estou dizendo que em sua maioria hoje do calvinismo contemporâneo é isso que a gente entende. Irmãos, eu estou nisso há tempo bastante para entender o que é ser um teólogo reformado. E estou nisso bastante para entender o porquê Calvino era tão odiado. E estou nisso bastante para entender que eu não tenho que me parecer com Calvino, eu tenho que me parecer com Cristo. Calvino foi só alguém que tentou parecer-se com Jesus. E eu tento me parecer com Jesus que Calvino se pareceu e não com João Calvino. Veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1. O pessoal gosta de ler muito o Efésios capítulo 1, versículo 5. E eu, de contrapartida, gosto de ler muito o Efésios capítulo 1, versículo 4. Que diz assim: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes de qualquer asa de anjo tremular. Você pode tentar colocar o que você quiser colocar nesse texto, mas isso não vai mudar os fatores. A ordem dos fatores não serão mudadas, por mais que você tente lutar contra a doutrina da predestinação, falar de graça preveniente, falar de qualquer outro artifício aqui contra esse texto, não vai colar, não vai dar certo. Porque o texto diz, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Meu nome não foi soprado agora. O meu nome foi soprado na eternidade. Cristo não me chamou agora, em 1900 e alguma coisa, quando eu nasci. Cristo me chamou na eternidade. Mas para que Cristo me chamou? Para que Cristo me elegeu? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ora, irmãos, a Bíblia diz que Cristo me elegeu, nos elegeu, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E é sob essa ótica, sob essa perspectiva que eu quero falar um pouco com você a partir de agora. Vamos lá. A santificação. Pois esta é a vontade de Deus, como está em 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A palavra santificação significa consagrar e separar para um uso santo. Perceba, a palavra santificação em sua raiz e origem quer dizer consagrar, ou separar, ou cortar para um uso santo. Portanto, aqueles que não são separados do mundo são pessoas, aqueles que são separados do mundo são pessoas santificadas e separadas para o serviço de Deus. Você não pode dizer que Deus te escolheu, ou que Deus te elegeu para a salvação, se você não foi separado por Deus para ser santo. Se a sua vida não sofreu um impacto na santificação. Ora, irmãos, a santificação, como vamos ver daqui adiante, é o fruto de uma eleição. Você não pode por aí ficar balangando o beiço, como diz o bom mineiro, e dizer, eu fui eleito, eu fui predestinado para o céu. Se todas as suas obras estão falando ao contrário, se toda a sua vida está falando ao contrário disso. A santificação tem um aspecto particular e um positivo. O aspecto particular se refere à santificação, à purificação do pecado. Veja, o pecado é comparado ao fermento que azeda, a lepra que danifica. A santificação purifica o velho fermento, como está em 1 Coríntios, capítulo
5, versículo 7. Embora a santificação não tire a vida, elimina o amor ao pecado. Perceba, a santificação não quer dizer que quando nós somos regenerados, nós vamos deixar de pecar. Não é isso que a Bíblia nos promete. A Bíblia não nos promete que iremos deixar de pecar. A Bíblia nos promete que iremos deixar de amar o pecado. A vida de um homem santo, querido, consiste em ele saber que ele é um pecador, mas também consiste em saber que ele odeia o pecado que lhe cerca, que mora nele. Aqui está a questão toda. Pessoas santas não amam o pecado. Pessoas santas não andam por aí dizendo que sou pecador e Deus sabe que eu sou e assim por diante, eu vou ficar por aqui, continuar pecando. Não, não, elas vão criar uma aversão ao pecado. O aspecto positivo é a purificação espiritual da alma. Isso é chamado na Escritura de renovação de mente, como está em Romanos 12, 2. E nos torna coparticipantes da natureza divina, como está em 2 de Pedro 1, 4. Ou seja, se Cristo me chamou, se eu sou um regenerado, se eu sou um eleito e depois regenerado, então eu vou ter uma vida santa que odeia o pecado, que odeia o pecado. E o aspecto é que a minha mente será renovada concernente ao pecado. O que é isso quer dizer? Quer dizer que a partir de agora eu terei uma vida totalmente com uma mente voltada não mais a pecar, mesmo sabendo que vou pecar. A minha mente não mais amará aquilo, não terá prazer naquilo mais. E aqui está, irmãos. E se eu tenho isso, eu sou coparticipante da natureza divina, como está em 2 de Pedro 1, 4. Leia a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia para você me acompanhar aqui. Os sacerdotes da lei não eram somente lavados em uma grande bacia, mas enfeitados com aparatos gloriosos, como está em Êxodo 28, 2. Desse modo, a santificação não lava somente o pecado, mas enfeita com a pureza. A santificação não é aquele ato instantâneo de Deus que diz que você é santo. A santificação ela é posicional. A regeneração ela te ressuscita. A santificação te posiciona. A regeneração é quando o morto está no necrotério e ele é ressuscitado dentro do seu caixão. Isto se chama regeneração. Isso se chama ressuscitar os mortos do pecado. Essa é uma obra somente de Cristo e de ninguém mais. O homem sozinho não consegue fazer isso. O homem não consegue olhar para Cristo e achar atrativo uma cruz. O homem não consegue reconhecer o seu próprio pecado e por isso ele está morto, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1. Só que Cristo chega naquele necrotério, naquele sepultamento e ressuscita o morto. Pronto, o morto está ressuscitado. E o que a santidade faz? A santidade tira o morto, a regeneração dá vida ao morto. E a santidade tira o morto do caixão. Então perceba, a santidade é posicional, ela te tira da posição que você estava, porque a regeneração te ressuscitou e a santificação te posiciona em outro lugar que não seja mais aquele. O que é santificação? A santificação é algo, primeiro, é algo, como eu já falei, a santificação é posicional, mas a santificação é algo sobrenatural, pois é aplicada divinamente. Irmãos, quem pode dizer, como disse Provérbios, limpo estou dos meus pecados, puro está o meu coração? Nenhum homem pode dizer isso. Somos naturalmente contaminados e para nos purificar, Deus decide agir. Veja, Levítico 22:8. Levítico 22:8. Pois eu, o Senhor que vos santifico. O Senhor está dizendo pela boca de Moisés, pela pena de Moisés. Não é você que consegue se santificar. No máximo, nós vamos ver as imitações daqui a pouco do que não é santificação e você vai ficar abismado com isso. A santificação, ela é sobrenatural. Ervas daninhas crescem sozinhas. Ervas daninhas crescem sozinhas. Flores são plantadas. Você não nasce um jardim sozinho. Nasce num campo, ervas daninhas nascem sozinhas. Para se ter um jardim, você precisa plantar flores ali. A santificação é uma flor plantada pelo Espírito Santo. Portanto, é chamada santificação do Espírito, como está em 1 de Pedro 1, 2. Perceba, você não pode dizer
que a santificação é uma obra sua, que é uma obra que você irá adquiri-la, porque você não vai conseguir esse feito. A santificação é uma obra do Espírito Santo gerada naqueles que ele mesmo elegeu, como nós lemos em Efésios 1, capítulo 1, versículo 4, que ele mesmo elegeu para que nós sejamos santos. Então a santificação é algo plantada em nós. Porque de nós mesmos só nasceria ervas daninhas. E nada além disso. Tá ok? Vamos ver. O outro ponto é que o que é santificação? Santificação é algo sobrenatural, pois é aplicado divinamente. Segundo ponto, a santificação é algo intrínseco, porque se localiza no coração. É chamado homem interior do coração, como está em 1 de Pedro 3,4. O orvalho emedece a folha. A seiva está oculta na raiz. Assim a religião de alguns que consistem somente de coisas externas, mas a santificação está profundamente enraizada na alma. Você pode, irmãos, ter voto de não cortar o seu cabelo. Você que é mulher pode ter votos de nunca usar uma calça. Você que é homem pode ter votos de nunca usar uma bermuda. Eu respeito isso. Não pense você que falo com desdém. Não falo assim. Eu respeito bem isso. Sei o que é isso porque já o fiz. Sei a seriedade que temos concernente a essas coisas. Sei que lá no fundo achamos que estamos certos ao fazer assim. Sei que lá no fundo, irmãos, achamos mesmo que essa coisa nos dará um status de santidade. Mas sei também que estas coisas é um fracasso totalmente desesperador quando nós nos encontramos no mesmo pecado em que vivíamos outrora. Porque isto não é santificação. A santificação não é algo de epiderme. Você não se sente arrepiado quando se fala de santificação. A santificação é algo íntimo. Ela não nasce de fora para dentro. Ela é brotada lá dentro e vem aqui para fora. A santificação é intrínseco, porque é localizada no coração. O salmista disse no Salmo 51:6: Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Um outro ponto, o que é santificação? A santificação é algo extensivo, pois se espalha pelo homem todo. A santificação não pode ficar limitada e escondida no seu coração. Ela tem que permear toda a sua vida. O que você faz, como você fala, e aí sim como você se veste, e aí sim como você trata o próximo, e aí sim como você se depara em frente de situações que homens santos vão agir assim, como homens não santos vão agir assim, e pessoas não santas agem assim, e como um homem santo e como uma mulher santa age. Perceba, santificação é extensivo, pois se espalha pelo homem todo. Veja o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23. Perdão. Ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 5:23. A corrupção original contaminou todas as faculdades dos homens. Sua cabeça inteira está doente e todo o seu coração sofre. Nele não há nada de bom. Então, visto que todo o sangue está corrompido, a santificação atinge a alma toda. Depois da queda houve ignorância na mente, mas na santificação somos luz no Senhor, como está em Efésios 5:8. Perceba, irmãos, a santificação ela é algo posicional. Ela nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do amor de Cristo. A regeneração nos faz viver. A santificação nos faz com que as nossas obras sejam de um homem novo. A regeneração nos dá o status de novo nascimento. A santificação nos posiciona para este novo nascimento. A regeneração diz a você: você está vivo, você está salvo. E a santificação mostra que somos de fato salvos. Então, por isso que a santificação ela tem que atingir
Todos os âmbitos da nossa vida, sem deixar nenhum para trás. Todos os âmbitos da nossa vida devem ser mudados a partir da regeneração e da santificação. Veja bem, depois da queda, a vontade foi depravada. Não houve mais força para fazer o bem. Ao contrário, houve obstinação para o mal. Na santificação, há uma graciosa flexibilidade da vontade, a qual se torna um símbolo e se amolda à vontade de Deus. A santificação é o que nos mostra que nós temos um coração de ovelha e não mais um coração de porco. Perceba, é algo posicional porque ela nos tira da condição de porcos, onde éramos antes, deitados na lama, e nos leva à condição de ovelha. Isso tudo tem que partir de Deus, não pode partir de nós. Portanto, na Escritura, a graça é chamada de novo homem. Não apenas um novo olho ou uma nova língua, mas um novo homem, como está em Colossenses 3,10. Veja a sua Bíblia, por favor. Veja a sua Bíblia lá. Um outro ponto aqui a ser discutido, o que é santificação, é que santificação é algo intenso e ardente. Sua qualidade arde dentro do crente. Fervorosos de espírito, como está em Romanos 12:11. Leia a sua Bíblia, por favor. Pegue ela. Acompanhe o que eu estou lhe dizendo. Em Romanos 12:11 vai falar que a santificação ela é um fervoroso ardor de espírito. A santificação não é algo morto, mas inflama com zelo. Nós chamamos a água de quente quando está no 3º ou 4º grau. Assim é aquele cuja fé é aquecida em alguns graus e o seu coração ferve no amor de Deus. Um homem santo é uma pessoa santa, vamos colocar assim. É uma pessoa inflamada, com um espírito fervoroso. Ele não olha para suas debilidades primárias. Ele está pronto sempre a mostrar que a sua alma é uma nova alma, que é fervoroso naquilo que ele faz o que faz com alegria, sem deixar com que nada o abata, sem deixar com que nada venha contra ele para o abater. A santificação também, o que é santificação? É que a santificação é algo durável. Em 1 de João 3,9 diz: o que permanece nele é a divina semente. Quem é verdadeiramente santificado não pode cair desse estado. Quem é santificado, irmão, não vai ficar caindo desse estado de santificação. Cai e volta a estaca zero, cai e volta a estaca zero. Não. Porque a santificação é algo durável, ela é ascendente e não decrescente. Quem é verdadeiramente santificado não pode cair desse estado. De fato, a santidade de aparência pode ser perdida. As cores podem debotar. A santificação pode sofrer um eclipse. Abandonaste o teu primeiro amor, como está em Apocalipse 2,4. A verdadeira santificação é um desabrochar da eternidade. A unção daquele que recebeste permanece em vós, como está em 1 de João 2,27. Aquele que é verdadeiramente santificado não pode mais cair, assim como os anjos que estão fixos em suas órbitas celestiais. Se Cristo está santificando a sua vida, é um sinal de que você é um eleito. Se não há nada de santidade em você ainda, se há um apego ao seu pecado, se há um apego muito forte àquilo que você faz, aos mimos, ao pecado que você olha para ele e diz: eu acho que não é tão assim, não precisa ser tão radical comigo mesmo, se ainda isso em você é um mau sinal. Que você está andando por caminhos que não é um caminho de uma pessoa santa. A santificação é algo progressivo. Ela vai crescendo e crescendo. É compatível a uma semente que cresce. Primeiro aparece a espiga, depois os caroços. Então o milho maduro Então o milho maduro na espiga. Então há milho maduro na espiga. Aqueles que já estão santificados podem ser ainda mais santificados. Veja, 2 Coríntios 7,1, por favor. A justificação não admite graus. Um crente não pode ser mais eleito ou mais justificado do que já é.
mas pode ser mais santificado do que é. A santificação ainda está se desenvolvendo, como o sol da manhã que vai brilhando mais e mais até o meio-dia. O conhecimento vai aumentando e a fé também. Colossenses 1:10, 2 Coríntios 10:15. Perceba, irmãos, a santificação é algo que ela vai em ascendência, ela vai crescendo e crescendo e crescendo. Não é de se estranhar que a maioria de nós que nos dizemos hoje e isso eu estou falando muito de perto com os meus irmãos de linha reformada, porque somos o que mais defendemos predestinação e eleição divina. E sim, vocês têm em mim um defensor voraz dessas doutrinas, porque entendo que são doutrinas basilares do cristianismo, entendo sim que isto não é uma doutrina calvinista, entendo que a justificação pela fé somente, entendo que a doutrina da eleição, entendo que a doutrina da predestinação dos santos, ela é uma doutrina central, não das institutas, mas é uma doutrina central deste livro aqui, Bíblia Sagrada, e por isso as defendo. Não porque Calvino as defendeu, porque acho sim, e tenho convicção e total certeza, que a doutrina da predestinação é uma doutrina bíblica, que a doutrina da predestinação dos santos é uma doutrina única e exclusivamente dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas também creio que a doutrina da santificação também é a mesma coisa. Então perceba bem uma coisa, nós estamos perdendo o que os nossos irmãos puritanos mais pregaram, que é a doutrina da santificação pela fé também. Veja, vamos falar a essa altura sobre quais são as falsificações. Quais são as falsificações da santificação? É aquela coisa que eu gosto, o que não é. O que não é santificação. Você pode ter uma falsificação de santidade aí. Veja bem. A primeira imitação da santidade é a virtude moral. Ser justo, temperante, de bom comportamento, não ter fama manchada com escândalos vergonhosos é bom, mas não é suficiente. Isto não é santificação. As pessoas podem muito bem se orgulhar de terem um bom nome na praça, de terem um bom nome na rua, de serem pessoas temperantes, de serem pessoas enganjadas em obras boas, de serem virtuosos moralmente falando. Um campo florido é diferente de um jardim. Pagãos se apegaram à moralidade, como Catão, Sócrates e Aristides. A boa educação é somente uma natureza refinada. Não há nada de Cristo nela. O coração pode ser impuro e abominável. A serpente tem uma bela cor, mas pica. Você já viu algo mais lindo do que uma serpente? Tente pegar ela. Uma pessoa enfeitada e alimentada com uma virtude moral pode ter um afeto secreto contra a santidade. Os estoicos, que eram os principais pagãos moralistas, foram inimigos implacáveis de Paulo, como está em Atos, capítulo 17, versículo 18. Pense bem, os estoicos eram moralistas, mas se apegaram contra o apóstolo Paulo de uma forma voraz. Então, querido, cuidado para você não achar que santidade tem a ver com boa moral. Claro que vamos estudar daqui a pouco que um homem santo, ele é um homem que, como já falamos, ele está em uma posição diferente do que ele estava antes. Se ele era um mau caráter, o caráter dele será mudado. Mas entenda, você dizer que tem um bom caráter, isso não quer dizer que você seja uma pessoa santa. Isso quer dizer que você seja apenas uma pessoa diferente da outra. Porque santificação não tem a ver com isso. A segunda imitação da santificação é a devoção supersticiosa. Isto aqui é muito complicado. Nós vemos isso abundantemente no papado, na igreja católica, nas igrejas legalistas, nas igrejas mais sectárias e também em igrejas pentecostais, como a própria Igreja Assembleia de Deus, as mais antigas, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Deus é Amor e tantas outras igrejas. Nós vamos ver isso aqui que nós estamos falando, Igreja do Evangelho Quadrangular, irmãos, Igreja da Graça Universal, tantas outras aqui que vão cair neste tipo de devoção supersticiosa.
A segunda imitação da santificação é uma devoção supersticiosa. Uma santidade supersticiosa não custa muito. Não há nada no coração nela, do coração nela. Se santidade fosse dizer orações como o uso de rosário, curvar-se diante de uma imagem, benzer-se com água benta e tudo aquilo que é requerido daqueles que creem nessas coisas para a salvação, então o inferno estaria vazio, ninguém entraria lá. Você já pensou que se a santidade fosse baseada no tamanho do seu cabelo, se a santidade fosse apenas baseada no tamanho da sua roupa, ou se a santidade fosse baseada apenas se você usaria ou não um véu, e aí você se torna uma mulher santa ou um homem santo por isso? Você já pensou que é muito fácil fazer essas coisas? É por isso que alguns dos nossos irmãos, quando servem em uma igreja ou em uma seita desse nível, eles dizem: eu não vou sair para o caminho largo, porque aqui eu sou santo, mas nutrem dentro deles desejos bestiais, desejos animalescos que estão os condenando de forma severa. Mas eles acham mesmo que são santos porque não cortaram o cabelo, que são santas porque usam a saia muito longa, que são santos porque fazem determinados tipos de coisa, determinado tipo de esmola, ou usam determinados tipos de roupa. Irmãos, nada mais é do que uma devoção supersticiosa. Você está baseando a sua salvação, baseando a santificação em um estado supersticioso, porque você não sabe o que é santificação e está achando que santificação está na sua roupa. Claro, como eu já falei, uma mulher e um homem santificado não usará qualquer coisa, mas um homem movido por legalismo e uma mulher movida por legalismo, sim, ele fará da sua roupa ou dos seus utensílios, ou daquilo que lhe cerca, ele vai pensar que a sua santificação é porque ele levou um sal para casa que o bispo ungiu, ele vai achar que é um olhinho da garrafa santa que vai fazer ele mudar das coisas, e nós estamos tornando santificação como se fosse uma coisa, uma devoção supersticiosa. Isto não tem a ver com santificação, isso tem a ver com superstição. A terceira imitação da santificação é a hipocrisia. Hipocrisia é fingir uma santidade que não se tem. Assim como um cometa pode brilhar e se parecer com uma estrela, e com um lustre pode brilhar em seu lugar, tal ponto de ofuscar os olhos dos que contemplam. Veja o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. São lâmpadas sem olhos, sepulcros caiados como os templos egípcios, que eram bonitos do lado de fora, mas dentro havia todo tipo de podridão. O apóstolo Paulo fala da santidade verdadeira em Efésios 4:24, implicando que há uma santidade que é espúria e fingida. Tens nome que vive, mas estás morto, como está em Apocalipse 3:1. Perceba, irmãos, nesse livro aqui eu falo sobre a igreja de Sardes. É uma tragédia para uma igreja ou para um crente quando ele tem a aparência de que está vivo, mas nada da vida dele reflete santidade sincera diante de Deus. Nada da vida dele reflete uma santidade diante de Deus, ou seja, ele tem a aparência, por fora ele finge uma coisa, mas lá dentro os pecados estão aí. E eles não estão só dormindo o pecado. Eles estão vivos, atuante, com força, batendo pesado todo dia. E vão dando o nome disso, de vício daquilo outro, neurose disso e neurose daquilo, e nada vai acontecendo. Mas sabe por quê? Porque lá no fundo você sabe que as pessoas estão dizendo que você está vivo, mas você é só uma lâmpada sem óleo, um sepulcro caiado, bonito por fora, mas dentro não há vida, só a podridão. Perceba, gente. Cuidado, Daniel.
Muito cuidado, Daniel, para você não parecer santo aos olhos dos outros e dentro de você morar toda a imoralidade possível. Oh, meus amados irmãos, é uma tragédia. Um dia eu volto aqui para falar com vocês sobre a igreja de Sardes, para você ver o tamanho da tragédia que foi essa igreja. A outra imitação do que é santificação é que a quarta imitação da santificação é a graça suprimida. Isso acontece quando os homens se abstêm do vício. Embora não o odeiem, perceba. Tem muita gente, irmãos, que diz assim: ah, o meu pecado é bom. O meu pecado é muito bom. Ora, claro que o meu pecado é bom. Eu só não os cometo mais porque amo a Jesus Cristo. Não. Você não comete mais porque ama a Jesus Cristo. Você os comete. Porque você não pode, o lema de um pecador pode ser assim: eu estaria disposto, mas não tenho coragem. O cão só pensa no osso, mas tem medo do bastão. Assim os homens temem a luxúria somente porque elas podem trazerem prejuízos às suas famílias e às suas heranças. Você não pode olhar para o seu pecado e dizer: eu não o faço por causa disso, não. O coração de um homem santo é diferente. O moribundo pode dizer que não quer mais a vida que tinha. Mas quando sai do hospital, volta para ela novamente. Perceba, ele abandonou aquele pecado apenas porque ele estava dizendo, estava prestes a morrer. Ele não abandonou porque odiava o pecado, ele abandonou por conveniência. A santificação, irmão, é diferente. A santificação faz você olhar para o seu pecado e odiá-lo. No outro canal, o Creia Também Pensar, nós temos um estudo lá sobre a verdadeira conversão a Deus. Vá lá, assista essas 3 aulas lá. A verdadeira conversão a Deus. Nós vamos olhar para o nosso pecado e vamos ter que odiá-lo. Levantar-nos contra ele, não porque e não colocá-lo no colo e fingir que ele está ali e somos um pobre coitado. Não, nós vamos ter que olhar para ele e lutarmos com toda a nossa força, da nossa alma, contra aquele pecado. Com a ajuda de Jesus Cristo, nós vamos ter que ir contra ele. Uma outra coisa aqui é que a quinta falsificação é a santificação. A quinta falsificação da santificação é a graça comum. Graça comum, irmãos, quando dizemos isso, é aquela graça que Deus dá aos médicos e aos engenheiros. É uma graça que Deus dá para que o homem tenha inteligência pós-pecado, para que ele possa viver em comunidade, senão ele não viveria isso. Mas ela não é uma graça salvífica. Ela não é uma graça salvadora. Ela é chamada graça comum, justamente, e nisso concordamos, tanto os calvinistas quanto os arminianos, que a graça comum é isso. Ela é a graça dada por Deus a todos os homens, e necessariamente não é a graça da salvação. Ela é a graça comum, que os homens tratam as coisas ali, como o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento disso, o desenvolvimento da área de engenharia, e assim por diante, para melhorar a vida do homem em torno da sociedade. Isso não quer dizer que Deus o salve assim. Mas muita gente pensa que santificação é graça comum. E aí, como já falamos, ele vai até um hospital, e quando ele se vê perdido ali, ele diz: eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou mudar de vida, eu vou ser outro homem, ou outra mulher. Mas quando ele sai dali, ele viu que ele apenas estava se doando pela graça comum. E logo, logo, os seus pecados vai o varrer, e irão levar de volta para o mesmo lugar, o mesmo calabouço onde ele estava. E agora, para a gente chegando aqui mais um pouco avante, onde se vê a necessidade da santificação? Aonde se vê a necessidade da santificação? Ela pode ser vista em algumas coisas. Primeiro, Deus nos chamou para a santificação. Entenda, isso não é uma questão de que
O eleito pode ser eleito e não ser santificado. Não existe isso. A santificação, ela é o fruto da eleição. Eu sempre pergunto nas aulas, nos estudos de terça-feira e nos estudos de quarta-feira na nossa igreja, nos de terça pelo Google Meet e nos de quarta ao vivo na nossa igreja, eu sempre pergunto, e nos domingos também pela manhã, como vamos conhecer que uma pessoa é salva? É possível saber disso? Claro que é possível. Logicamente que é possível. E como saberemos disso? Pela santificação. Porque a santificação, irmãos, não é uma questão de você, eu não sou santo e vou ser salvo. Não, não. Você só vai ser salvo se for um homem santo. Se for uma pessoa santificada. Veja, ela é um chamado. Deus nos chama para a santificação. 2 de Pedro 1,3. Nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para a virtude, assim como para a glória. Veja sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4,7. Portanto, Deus nos chamou para... Me perdoe. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4,7. Não temos um chamado para o pecado. Podemos ser tentados, mas não há um chamado ao pecado. Não somos chamados para o orgulho, para ser orgulhosos ou impuros, mas temos um chamado para a santidade. Perceba, gente, nós somos chamados para ser santos. A Bíblia não vai dizer que somos chamados para ser impuros. Então, por que você que vive nas suas vidas de orgia, que vive nas suas vidas totalmente afundadas e depedradas pelo pecado, totalmente em um estado animalesco concernente ao seu pecado, por que você insiste em dizer que é um homem santo, que é um homem salvo? Se a santidade de Deus, que Deus está te chamando para a santidade, você nunca andou no caminho dela. Sem a santificação não é evidência da nossa justificação. Justificação e a santificação caminham juntas. Mas fostes santificados, mas fostes justificados. Olha a sua Bíblia em 1 Coríntios 6,11, dê uma olhada nesse texto. Pelo amor de Deus, dê uma olhada nele. 2 Coríntios 6,11. Mas fostes santificados. E Paulo também diz, mas fostes justificados. Justificação e santificação andam juntas porque uma é o fruto da outra. A santificação é o fruto da justificação. Perdoa as nossas iniquidades. Miqueias 7,18. A justificação pisará os pés às nossas iniquidades. Miqueias 7,19. A santificação. Mas um dos soldados lhe abriu ao lado com uma lança e logo saiu sangue e água. João 19,34. O sangue para a justificação e a água para a santificação. Aqueles que não têm a água que sai do lado de Jesus para santificar, nunca terão sangue para justificar. Santificação e justificação, irmão, elas não são obras distintas. Elas são obras distintas, mas inseparáveis. Porque esta depende daquela e aquela depende desta. Ela não é uma obra que o Espírito Santo vai fazer em você primeiro te justificar, para daqui a 10 anos te santificar. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nos primeiros passos de um crente, ele já vai mostrando que ele é uma nova criatura. Que nos primeiros passos de um crente, ele já vai mostrando, de um eleito, de alguém que foi predestinado para o céu, ele já vai mostrando que ali há uma nova criatura, que ali há um novo comportamento, e esse comportamento ele é crescente, não decrescente. Não é que o crente hoje tinha um comportamento e agora ele está caindo e depois ele vai levantando. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que esse comportamento de um homem santo ele é ascendente, ele é crescente, ele é para cima. Oh, glória a Deus. Um outro ponto, onde vê a necessidade de santificação. Sem a santificação, nós não temos direito ao novo pacto.
O pacto da graça é o nosso passaporte para o céu. O acordo do pacto é que Deus será o nosso Deus. Mas quem está interessado no pacto e pode exigir os benefícios dele? Somente as pessoas santificadas. Veja, Ezequiel 36, 26. Por favor, de novo eu faço esse apelo a você. Pegue a sua Bíblia, já estamos com quase 50 minutos que estamos falando. Pegue a sua Bíblia, por favor. Veja o que ela diz. Sem a santificação não temos direito ao novo pacto. Veja, Ezequiel 36, 26. Dar-vos-eis coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Glória a Deus. Essa obra é sobrenatural. Ela não é uma obra que está presa ao meu arbítrio. Eu não posso dizer com o meu livre-arbítrio que os arminianos defendem isso com uma gana tão grande que se esquecem de textos basilares das Escrituras. Eu não posso dizer com o meu livre-arbítrio, eu criei um novo coração em mim. Eu estou ajudando Deus a criar um novo coração em mim, porque eu não estou. A Bíblia diz que essa obra, dar-vos-eis coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É uma obra extraordinariamente do Espírito Santo e de Deus. Por quê? Porque esta obra não podia ser minha, porque eu não posso ser santo em mim mesmo. Eu não posso decidir ser um santo, porque o máximo que eu vou conseguir ser é um fariseu, é um hipócrita. Esta decisão vem de Deus, porque a decisão de me justificar vem dele. E se ele me justificou, esses frutos de santidade irão aparecer, eles virão aqui para fora e será uma questão de tempo para que nada represe eles aqui e eles saiam e saiam cada vez mais como um rio, como uma nascente de água, como um rio que jorra do interior nosso, como ele mesmo diz, aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, ele não ficará parado mais. Se uma pessoa faz um testamento, ninguém, além das pessoas listadas no testamento, pode exigir do testamento. Deus fez um testamento e uma aliança, mas ele a restringiu, limitada, mas ela é restrita e limitada àqueles que estão santificados. E é muita presunção de alguém que não está listado exigir algo do testamento. Uma outra coisa sobre onde se vê a necessidade da santificação é que não se vai ao céu sem santificação. Você não pode ir ao céu sem santificação. Hebreus 12, 14 diz: a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém, absolutamente ninguém verá o Senhor. Sem a qual a santificação. Deus é santo e não permitirá que uma criatura não seja santa. Deus é santo e não permitirá que uma criatura não santa se aproxime dele. O rei não permitirá que um homem com ferimentos contaminados se aproxime da sua presença. O céu não é como a arca de Noé, onde as feras puras e impuras entram. Nenhuma fera impura entrará na arca celestial. Pois embora Deus permitisse que o ímpio vivesse por um tempo sobre a terra, nunca permitirá ser incomodado por tal escória. Aqueles que se alegram com a impiedade poderão ver Deus. Como poderão ver Deus? Será que Deus permitirá tais víboras em seu seio? Ora, irmãos, isto é para você que vive dizendo que é um eleito, mas não apareceu obra nenhuma de santidade em você. Esqueça esse papo de eleição. Esqueça essa coisa de eleição porque você não conheceu nada sobre esse negócio. Onde se vê mais a santificação. Aonde se vê a necessidade de santificação. Sem a santificação, todas as nossas boas obras estão contaminadas. Veja bem,
Para os impuros e descrentes, nada é puro. Tito 1,15. Na lei, se um homem ficasse impuro por tocar em um cadáver enquanto carregasse um pedaço de carne santa em seu alforje, a carne santa não o purificava, mas seria contaminada por ele. Ageu 2, 12 e 13. Isso é um símbolo da contaminação do pecador, ao oferecer algo santo. E perceba, irmãos, você não está cansado de toda vez ir ao culto, dia de domingo, e oferecer uma obra morta a Deus, oferecer um culto morto a Deus, oferecer a Deus um culto que não está mudando a sua perspectiva de santidade? Quantas pessoas vão num culto domingo e saem de lá, e na segunda-feira, ou no próprio domingo, quando saíram, saem como animais, como verdadeiras bestas selvagens pela rua, como se tivessem ouvido uma música, ou um Rock in Rio, ou qualquer outra coisa. Saiba disso. Você não é uma pessoa de Deus. Porque você não é um homem santificado, uma mulher santificada, uma pessoa santificada diante dele. A santificação. Sem a santificação, todas as nossas obras estão contaminadas, todas elas. A santificação faz nossas boas obras aceitáveis. Um coração santo é o altar no qual a oferta é santificada, se não para a santificação, para a aceitação. As nossas obras de santidade, as nossas obras de santificação, quando eu digo nossas, entenda que as obras que o Espírito Santo gerou em nós, porque de nós mesmos não as temos, mas o fruto dessas obras, o fruto do Espírito Santo em nós, demonstrará a nossa aceitação diante de Deus. Um outro ponto onde se vê necessidade dessa santificação: sem a santificação não se demonstra sinal da eleição. E é aqui que eu quero parar, para saber se você vai querer o vídeo 2, desse vídeo aqui. Sem a santificação não se demonstra sinal da eleição. Quais são os sinais da santificação? A eleição é a causa da nossa salvação. A santificação é a evidência. A santificação é a marca na orelha da ovelha eleita por Cristo. 2 Tessalonicenses 2,13. Veja a sua Bíblia. E se você quiser, coloca aí no comentário: queremos o vídeo 2 disso aqui, pastor. E aí eu vou colocar quais são os sinais da santificação. Como eu saberei se sou um homem santo ou uma mulher santa? Coloca aí nos comentários aqui e nós voltamos a falar com você sobre esse assunto. Meus amados irmãos, que Deus coloque em nós um desejo inatingível por Ele. Que Deus coloque dentro de nós um desejo sobrenatural pelas coisas de Deus. Porque nós precisamos disso. Ah, como precisamos, irmãos. Mostrar ao mundo o impacto de uma pessoa santificada por Deus. Mostrar ao mundo inteiro, a sua família, talvez por isso que a sua família não quer ouvir falar de Jesus, não quer ouvir falar de crente, porque ele tem um crente que representa Jesus como você. Ah, se você olhasse um momento só para a cruz de Cristo. Ah, se você vivesse ao menos uma hora como Cristo viveu, como os santos apóstolos viveram, como os homens de Deus viveram. Talvez este mundo fosse outro. Não se esqueça, se você quiser adquirir os nossos livros, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Irmãos, adquire mesmo esses livros, são muito bons. Muitos bons mesmo. Eu venho dar um estudo sobre as 7 igrejas aqui, e esse de Mateus capítulo 5 vai sair o capítulo 6 também mais adiante. E meu guia de oração e jejum, e também Ansiedade e sua origem pecaminosa. São todos os livros que eu escrevi. Então, se você quiser adquirir, está aí no primeira descrição, no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo também. Meus amados irmãos, que Deus nos faça pessoas santas, santificadas diante dele. Que Cristo venha em nós e que nós possamos mostrar ao mundo a luz que somos e quem é o nosso Cristo através das nossas obras. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.